O aumento considerável do número de casos de dengue em Campos nesse ano fez acender um alerta vermelho na saúde. Diferente dos anos anteriores, em que o ápice da doença aconteceu em abril e maio, janeiro e fevereiro de 2024 já registraram 671 casos da doença, sinalizando para o município a possibilidade de decretar a epidemia já nos próximos dias. Vamos ouvir agora o infectologista Dr. Charbel Cury. Doutor, qual é o cenário da dengue hoje em Campos? O cenário de Campos reflete a grande maioria das cidades e estados do Brasil. Uma escalada de casos, uma subida vertiginosa. Nós estamos há poucos dias ou semanas de termos uma epidemia, né? Nossos cálculos têm mostrado que nas últimas 2 semanas houve uma subida de mais de 100% do número de casos. Isso mostra aquilo que nós já estávamos esperando, que 2024 seria um dos piores anos da dengue. Existem várias teorias que explicam esse número de casos elevado nos últimos 3, 4 anos para cá. Isso acontece principalmente depois da pandemia por Covid-19. Existem essas teorias, e as teorias, uma delas seria, por exemplo, a baixa imunidade das pessoas, a desregulação da imunidade no pós-Covid. E isso tem várias explicações. Uma delas é que aconteceram muitos óbitos no pós-pandemia de dengue. Então acaba a Covid, vem a epidemia de dengue e epidemias graves, com mais de 1.000 óbitos no Brasil, e talvez se explique por conta da pós-circulação de Covid no nosso país. Qual é o cenário que justifica o decreto de uma epidemia no município? O decreto ele está pronto. Ele só vai ser liberado no momento em que no sistema de informações da Secretaria de Saúde do Estado chegarem informações de Campos contando 1.500 casos de dengue confirmados pelo nosso município, dando, quando você divide por 500 mil habitantes, vai dar uma incidência de 300 a cada 100 mil habitantes. Então, fazendo esse número dividido por 5, vai dar mais ou menos aí 300 casos. 300 casos a cada 100 mil habitantes, que é a média de incidência alta. Quais são os sorotipos que estão em maior circulação hoje no município e os sintomas de cada um? Bem, o que a gente tem preocupado bastante é que no nosso monitoramento, a gente estava preocupado com a entrada do sorotipo 3 e com a manutenção do sorotipo 2. A dengue tem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Desses 4 sorotipos, os sorotipos 1 e 4 são aqueles que dão menos quadros graves de dengue. Entretanto, o sorotipo 2 e o 3 são os mais severos, e são eles que estão os mais atuantes no momento. Sorotipo 3 está acontecendo mais no município do Rio de Janeiro. Sorotipo 2 basicamente é o que mais acontece em Campos. Até o momento não detectamos o sorotipo 3. E qual é o perigo desse sorotipo 2? O sorotipo 2 ele tem um grande perigo, que é a dengue. São 3 dias, 4 dias de febre. Quando esses 3, 4 dias de febre acabam, vem o período da defervescência. A defervescência é quando a febre subitamente acaba. Na grande maioria das pessoas, vida normal, vida que segue. No momento, pode ter até uma evolução, um pouco de coceira no corpo, umas bolinhas, e olhe lá. Mas uma pequena parcela das pessoas com o sorotipo 2, que é o que está acontecendo em Campos, acontece geralmente quadros graves, em que a pressão cai, a barriga distende, vem falta de ar, e aí sim mora o perigo. Então, no 3º, 4º dia, ficar vigilante para, se tiver sintomas, procurar ajuda médica. Estou em casa, só estou com febre, só tive coceira, não vou ao médico, vou ao médico. Em que momento exato eu devo buscar recursos, seja na unidade de saúde, seja no CRD? Existe diferença? A gente sempre diz que somos adeptos do autocuidado. O autocuidado é muito importante. Nem toda criança ou adulto que está na primeira febre, na primeira dor, tem que ir para a emergência por qualquer motivo. Entretanto, a gente sempre fala que na vigência de uma febre alta, acima de 38,5, que não abaixa com dipirona, que é o remédio que a gente usa para a dengue, por exemplo, na vigência de vômitos que não melhoram com medicamentos para vômito, na vigência de um mal-estar geral que não melhora com a administração de líquidos e tudo mais, a gente procura ajuda médica. Em relação à dengue, outro perigo importante é a evolução. Então, nos primeiros dias em que você tem uma evolução, em que ela não está respondendo às medicações de controle, tem que procurar ajuda médica para fazer exames e avaliar, se não é um outro diagnóstico que não dengue.
Temos em circulação, em Campos, dengue e Covid, mas temos a informação de que na capital também tem circulação de influenza A. Vai chegar a Campos? Já chegou? Qual é a realidade hoje? A realidade é que quase temos um chá de revelação de doenças virais. Por quê? Porque além da dengue, além da Covid, nós também temos influenza A, também temos chikungunya em pequenos casos, mas temos. Ou seja, para a gente entender essa diferenciação, vamos ser claros. Dengue tem febre alta, chikungunya é febre moderada. Dengue faz as manchinhas no corpo ao final do 5º, 6º dia. No final, quando a pessoa já está sem febre, já está ótimo. Chikungunya faz no meado ali, no 3º dia, logo no início. Chikungunya dá muita dor na articulação, a pessoa não consegue levantar da cama. A dengue não, dá dor na articulação, mas você consegue levantar, né? E chikungunya faz conjuntivite, dengue não faz conjuntivite. Então, ele se parece mais um pouco com a Covid, que além de tudo isso, conjuntivite, mal-estar e tudo mais, tem tosse, tem nariz entupido e outros sintomas. Então, de forma um pouco mais grosseira, esses sinais são clássicos dessas 3 doenças. E a influenza A, ela é um quadro gripal muito forte, de queda do estado geral, tosse, catarro e uma febre muito alta, né? Covid não faz febre muito alta, de 39, 40, mas gripe, diferentemente de Covid, faz febre alta. São várias doenças com altos índices acontecendo simultaneamente. A rede está preparada para receber esse pessoal? Desde o ano passado, nós trabalhamos uma proposta para esse ano de descentralizar fluxo da dengue. Então, nós fizemos várias capacitações, o Dr. Rodrigo Carneiro liderou essa capacitação de equipes, fizemos um fluxo direcionado para que as nossas unidades de emergência, que agora do governo do prefeito Vladimir Garotinho, foram direcionadas, organizadas, para que a gente pudesse descentralizar esse fluxo que vai aumentar. E na presença de uma epidemia, quando a gente decretar, então hoje o fluxo tem no Hospital Geral de Guarulhos, a gente atende também no Hospital São José, a gente atende no Hospital de Travessão e também no Centro de Referência da Dengue. Antigamente era tudo lá, todo mundo se lembra. E na presença de uma epidemia, se a gente tiver decretado, vamos pedir ajuda ao Estado para que a gente monte centros de hidratação para aumentar a complacência do sistema, para que a gente possa receber os pacientes atendidos. Pensando em cuidados individuais e coletivos, que orientação a gente tem para passar para a população, além da questão dos repelentes? Repelente caseiro funciona? Não funciona? Bem, em primeiro lugar, cuidados coletivos, né? Sabemos que 80% dos focos da dengue estão dentro das casas. Então, atenção principal às casas, né? Retirar os focos, principalmente lixo. Lixo tem que estar tapado, ensacado, evitando depósitos de água que possam ter coleção de dengue. Lembrar sempre de caixa d'água e outras coleções de água que a dengue gosta. Abrir a casa para o agente de endemias, que é o agente do CCZ, que ele vai colocar larvicida. E tem os cuidados individuais, como o uso de repelente, por exemplo. Evitar os caseiros, que a gente não tem certeza da sua eficácia. Vela de citronela pode se queimar, que só funciona perto de você. E preferir sempre usar na pele, né? A base de caridina, de IR3535 e DEET. Cada um deles tem a partir de 2 meses de idade para bebês. Então tem indicação de caridina a partir de 3 meses, né, de 2 meses de idade. Tem também para gestante, toda gestante pode usar também repelente, sem nenhum tipo de problemas, né? E nós podemos também usar protetores físicos, né, que são cortinados para bebês muito pequenos, né, lembrando sempre de que a gente tem que ter cuidado, né, de evitar o uso de aqueles antigos mosquiteiros que ligavam dentro de casa, que isso pode causar até problemas pulmonares, está provado já que causa lesão pulmonar. E por último, existem repelentes para roupa, que você pode usar colando na roupa ou fazendo spray manipulado, mas é bom conversar com o médico, pediatra, especialista, para poder recomendar o melhor repelente para criança e para adulto. Na realidade de Campos, nós temos mais casos leves ou mais casos que demandam internação? A média de internações até o momento foram 40 internações. Então, nossa média não é uma média de alto número de casos, a gente não teve óbito até agora, mas a gente teve bastante casos, a gente já passou de 1000 casos, tá? Que a gente tem noção, porque nós temos um número grande ainda para digitar. Entretanto, nossas internações não foram tão na média, na moderada, a gente poderia dizer moderado, porque se você comparar com o sorotipo 1 e 4, o número de internações é bem menor. Então a gente está dizendo moderado.
A gente já teve algum caso de dengue hemorrágico em Campos esse ano? Sim, sempre tem casos de dengue grave, porque se a gente já internou até agora 40 pessoas, geralmente as internações são por dengues mais graves. Sim, mas sem óbito confirmado até o momento. Doutor, qual é a explicação técnica para Campos, diante de números tão altos de dengue, não ter sido selecionado pelo Estado para estar na lista dos municípios que receberam vacina? Olha, a gente lamenta muito, mas a gente entende, porque o Ministério da Saúde recebeu apenas 5 milhões de doses para todo o Brasil. Então ele teve que usar uma faixa etária específica e ele teve que usar um critério de cidades. E eles preferiram utilizar aquelas cidades que tinham uma maior concentração de casos de dengue. A gente sabe que o Rio de Janeiro, o município do Rio, já está em epidemia. Então, a gente entende que foram os primeiros casos. Mas a gente espera que Campos seja também beneficiada, porque a gente também vai entrar em epidemia a qualquer momento. Então, a gente aguarda ansiosamente o Ministério da Saúde escolher Campos na próxima lista de cidades. Se a primeira avaliação para a distribuição das vacinas tivesse sido feito nesse momento atual, Campos entraria nessa lista? O senhor acredita nisso? Sim, entraria, porque a gente já estaria no período de epidemia. A grande pergunta é, se Campos tivesse sido escolhido, já tivesse vacinado essa faixa etária, teria impacto na epidemia? Acho muito difícil. Por quê? Porque a população a ser vacinada é muito pequena ainda. São adolescentes de 10 e 11 anos de idade. Para que a gente tivesse eficácia nessa implantação, você teria que fazer, por exemplo, 10 faixas etárias, tipo de 20 a 30 anos de idade de uma vez. Aí você teria um impacto, ou 5 faixas etárias em idades que têm mais perigo para dengue. Quais são as faixas etárias que têm mais perigo para dengue? Crianças pequenas, de 1 ano até 5 anos de idade, e adultos acima de 50 anos de idade, que são os que mais estão morrendo para dengue. Então, se a gente pudesse escolher essas idades, elas teriam mais impacto para dengue. Então, quais seriam as chances da gente reduzir ou mudar esse cenário de epidemia hoje no campus? O cenário é cada um fazendo a sua parte, o seu trabalho, ajudando, abrindo a porta para que o agente comunitário de endemias entre em casa e fazendo um papel muito importante, evitar que a gente tenha casos, muitas vezes a gente não consegue evitar, mas evitar que a gente tenha mortes e casos graves. Esse é o nosso papel como cidadão. Então, evitando que você se automedique o tempo inteiro, que você não procure oportunamente o médico, que faça o seu tratamento, isso a gente não pode deixar ser desleixado a esse ponto.